Atendendo ao chamado do Papa Francisco de que os cristãos devem, por obrigação, se envolver na política para contribuir com o bem comum, o Ministério Fé e Política da Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Cuiabá trouxe o bispo da ilha de Marajó, no Pará, Dom Luiz Ascona, e o padre Paulo Ricardo, da paróquia Cristo Rei de Várzea Grande, para refletirem sobre a participação do católico no meio político. O encontro também reuniu participantes das dioceses de Cáceres e Rondonópolis, além de fiéis e sacerdotes de Cuiabá e Várzea Grande. Eu sei que a desilusão é muito grande no nosso país, mas quanto mais desistirmos, mais as autoridades terão o direito de fazer o que bem entendem, porque ninguém está preocupado com nada e cristão não pode pecar por omissão. Omissão também é pecado. De acordo com o padre Paulo Ricardo, o envolvimento do católico na política é sinal maduro de conversão. O católico é chamado ao amor, a amar Deus, muito concretamente. E esse amar a Deus, ele tem que se encarnar. Tem que ser uma realidade que envolve toda a nossa vida, inclusive a nossa vida social e política. Por isso, se a nossa conversão ainda não inclui uma conversão na vida política, a nossa conversão está incompleta. O bispo espanhol Dom Ascona está no Brasil desde a década de 80. Pelas várias denúncias sobre a situação da exploração sexual de crianças, tráfico humano e a falta de políticas públicas na região do Marajó, ele é constantemente ameaçado de morte. Durante o encontro, Dom Ascona afirmou que a corrupção política nacional é reflexo dos pecados individuais de nossos representantes. O pecado estrutural não existiria se não tivesse pecados pessoais. Como ele é fonte de outros muitos pecados, porque pecado estrutural determina, pois, comportamentos da humanidade, é que a humanidade deve estar acordada, deve estar desperta para estar vigiando, como diz a Escritura, vigiai e orai, para não cair na tentação da autossuficiência, da autonomia humana. A atuação do Ministério Fé e Política em Mato Grosso ainda é tímida. Mesmo assim, a Igreja tem a missão de evangelizar todos os meios, sejam públicos ou privados, e por isso a fé e a política não podem ficar separadas. É possível, sim, construir uma consciência cívica, política, juntamente com as pessoas que participam dos grupos de oração. Nas eleições municipais de 2012, em Mato Grosso, alguns católicos comprometidos com o Evangelho colocaram seus nomes à disposição. Um exemplo é o acadêmico de psicologia de Rondonópolis, Leirson Fernando. Apesar da boa votação, ele não foi eleito para o cargo de vereador. Fernandão, como é conhecido, partilha a experiência de dizer sim ao chamado para a vocação política. O que eu pude tirar de positivo é o desejo de continuar, de lutar nessa missão, de acreditar que é possível ter político, é possível fazer parte do processo político, não perdendo a dignidade de cristão, a dignidade de ser humano e levar os nossos valores, o nosso princípio cristão para dentro desse meio político. Agora, a experiência negativa, que para mim foi negativa, é ver pessoas que estão participando com a gente dentro da igreja, na própria caminhada, e a partir do momento que o Fernandão se tornou candidato, começaram as pedições. Fernando, me dá R$50, Fernando, você vai arrumar um emprego para mim, para fulano. Então, nesse momento, eu entristeci muito, porque eu fiquei imaginando as pessoas que se elegem, e é tanto a petição, que quando eles estão lá no poder, eles pensam, eu preciso desviar para me reeleger, porque a cobrança, a petição é muito grande. Então a corrupção começa a partir da própria população. Os católicos são chamados a participar de forma ativa e efetiva na construção de um novo mundo. Para isso, é necessário envolver-se na política, por amor ao próximo, conforme a vocação dada por Deus. Alguns sendo políticos, outros apoiando aqueles irmãos que se dispõem a ir nesse caminho. Agora, nós católicos precisamos nos organizar mais, não é? Porque o que é que nós estamos vendo acontecer? Que cada vez que um irmão sai e se lança no mundo da política, ele é isolado como se fosse um leproso. Isso não está certo. Ou seja, nós não podemos lançar cristãos na política e depois abandoná-los lavando as mãos. Nós precisamos depois estar junto, acompanhar o mandato daquela pessoa para que façamos a nossa parte. Não é? Ou seja, na realidade, se nós temos maus políticos, é exatamente por causa da falta de envolvimento. Então, quando a gente fala de omissão na política, é omissão dos dois lados. Ou seja, não somente daqueles que poderiam se candidatar, mas também daqueles que
poderiam apoiar e estar junto e cobrar e seguir o mandato de cada um dos seus candidatos.